Olá pessoal, então dando continuidade aqui às nossas aulas, para esta aula que vamos falar sobre a função se, você vai fazer o download destes dois arquivos aqui, ó, que está aí em recursos. O desenvolvimento do se, da função se, e um outro arquivo que eu também já deixei disponível, que é a função se e se/ou. Tudo bem? Nós agora vamos falar sobre a função condicional se. Esta função condicional, ela funciona exatamente assim. Vou colocar aqui a sintaxe dela, ou sintaxe. Simplificadamente falando, nós temos aqui um teste lógico, depois nós temos aqui um primeiro resultado que nós colocamos, temos também um segundo resultado. Este aqui é um teste simples. Vou ampliar aqui ela. Então, eu costumo mostrar assim, desta forma, um teste lógico. Aí depois nós temos ali um primeiro resultado e um segundo resultado. Aqui, é claro que na hora que você for abrir, vai aparecer de forma diferente. Aqui, ó, um teste lógico, que seria exatamente esse. O primeiro resultado seria o valor se verdadeiro e o segundo resultado seria o valor se falso. A finalidade dela é testar, fazer um teste, verificar se o teste é positivo ou não. Vamos ver aqui, ó. Se de repente o teste aqui for positivo, então vai dar o primeiro resultado. Se o teste for negativo, em outras palavras, para poder ficar mais simples de exemplificar, se o teste for negativo, vai dar o segundo resultado. Então, vamos lá gradativamente. Vou colocar aqui a média aritmética, vou selecionar aqui os dois valores, vou dar um Enter, vou copiar. O que é que eu quero fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, olhando aqui para esse enunciado. O aluno estará aprovado se tiver a média igual ou superior a 7. Caso contrário, ele estará de recuperação. Então, vamos ver. Então, aqui o nosso objetivo é fazer o teste. O teste é verificar se essa média for maior ou igual a 7. Se realmente for maior ou igual a 7, como a gente vê que é, então vamos dizer que é um teste positivo. Então, vai dar o primeiro resultado, que seria aprovado. E se não for, vamos dizer que seria o teste negativo. Então, seria reprovado. Então, vamos lá. Igual se o teste. Vou clicar aqui se a média que está na D4, e agora eu vou me utilizar dos operadores de comparação. Nós temos o maior que, o menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Nós temos o diferente, ó, e nós temos igualdade. No nosso caso, nós vamos testar maior ou igual a 7. Então, o primeiro resultado seria aprovado. Se não, reprovado. Fecho aspas e fecho parênteses. As palavras, ou seja, o texto dentro desta função tem que ser colocado entre aspas. Vou dar um Enter, ele deu o resultado, vou copiar a função e finalizamos. Ó. Vou alterar aqui 1. Olha lá. Então, o teste lógico ele vai ficar assim, com a função pronta, ele vai ficar automatizado ali a questão do resultado. Vamos fazer outro teste, um outro exemplo, o se2. Bom, vamos fazer o seguinte, aqui, de acordo com o enunciado, é o seguinte, se o funcionário estiver com mais de 5 anos na empresa, ele vai ser considerado veterano, se não, novato. Então, vamos lá fazer o teste. Então, se o tempo de empresa do Pedro, que está aqui na B3, for acima de 5 anos, ou seja, acima de 5, então eu escrevo veterano. Se não, eu escrevo novato. Olha só, como tem sempre um testezinho, ó. Primeiro resultado, segundo resultado. Então, acima de 5 não está contando com o número 5. Vamos lá, dá um Enter, vamos copiar, vamos para mais outro exemplo. Bom, aqui, ó, as pessoas serão consideradas maioridade se tiver idade igual ou superior a 18. Se não, serão consideradas menoridade. Então, vamos lá. Ó. Se a idade for maior ou igual a 18, então, maioridade. Se não, menoridade. Então, o nosso objetivo é fazer esses exemplos que, com diferentes exemplos, você vai aos poucos pegando aí o domínio. Vou dar um Enter, vou copiar. E o último exemplo seria este aqui. Se a festa começar antes das 19 horas, então sua censura será liberada. Se não, será barrada. Então, vou lá. Se
Se o início da festa for antes das 19, então liberada. Se não, barrada. Fechou parênteses, vou dar um Enter e vou copiar a função. Então, este foi um exemplo da função se simples e no próximo vídeo nós vamos trabalhar com ela de forma aninhada, o se composto ou se aninhado, que é um se dentro de outro se, com vários testes sequencialmente. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Até lá!